Olá, seres vivos! Há algum tempo atrás eu fiz um vídeo comentando sobre a ideia de que, em meio à infinidade de estilos e conceitos explorados nos videogames, com o passar dos anos alguns deles foram sumindo gradativamente, até desaparecerem por completo do mercado. Muito embora grande parte desses estilos tenham assumido seu papel na indústria de jogos, sendo a marca de sua era de ouro. Não é completamente correto dizer que esses gêneros sumiram definitivamente, já que volta e meia eles são resgatados em um ou outro jogo, bem como também evoluindo para novos conceitos e estilos. Mas é fato que, apesar disso, a maneira como eles eram originalmente explorados nos jogos, sendo entre outras coisas os maiores da indústria, certamente já não é a mesma coisa. Isso sendo o resultado de tais gêneros terem se tornado obsoletos, os levando a desaparecerem completamente do mercado ou caindo lentamente no esquecimento. E bem como eu havia dito, existem mais alguns gêneros que sumiram que eu não comentei no vídeo passado. E é por isso que no vídeo de hoje, nós daremos continuidade com esse assunto comentando sobre mais alguns gêneros de jogos que não existem mais. Só que antes de irmos pro vídeo, eu quero deixar uma dica para você que ainda não usa a Honey. A Honey é uma plataforma gratuita onde você converte tempo de uso da internet em trocados de uma forma muito simples. Apenas baixando o aplicativo da Honey e deixando ele aberto em segundo plano, você começa a acumular pontos que depois podem ser trocados em dólares. Você pode conectar mais de um dispositivo por rede e isso já ajuda muito em adiantar o seu progresso, pois para fazer o primeiro saque é necessário ter juntado no mínimo 20 dólares. Mas para te ajudar ainda mais, eu vou deixar o link no fixado onde, fazendo o cadastro por ele, você começa com 3 dólares adiantando muito o seu progresso e facilitando ainda mais os seus ganhos. Como eu disse, é uma plataforma gratuita, então não precisa se preocupar em gastar nada para utilizá-la. Então use o link no fixado e comece a ganhar alguns lucros com a Honey apenas usando sua internet. Agora, sem demorar muito, pega um café e vamos pro vídeo porque a história é longa. Para começar a falar sobre isso, eu quero falar sobre um gênero de jogo que foi por muito tempo um dos mais comentados, tendo principalmente marcado a indústria de jogos a partir do ano de 2005, sendo esse o gênero de jogos musicais, também conhecidos como jogos de ritmo. O maior expoente desse estilo certamente é o jogo Guitar Hero, que foi um jogo que marcou toda uma geração de jogadores com seu formato particular de gameplay, conduzido a partir de um controle especial no formato de guitarra elétrica que levou muitos a começarem a viver o sonho oculto de ser um guitarrista, que certamente é um evento canônico na infância de qualquer um. Junto desse jogo, outro que também teve um destaque por trazer um conceito parecido foi o Rocksmith da Ubisoft. Só que a característica que o fazia ter um maior diferencial com relação a jogos como Guitar Hero é o fato de que nele é possível conectar uma guitarra elétrica real para reproduzi-la no console, mas nesse caso acaba sendo algo não tão desejado para jogadores mais casuais. Esse estilo de jogo, como se pode notar pelo próprio nome, se constitui em uma gameplay que mescla música com ações atreladas ao seu ritmo, onde a quantidade de acertos do jogador relacionado ao que estiver sendo tocado é o que dirá a pontuação final do jogo. Apesar de ter se tornado relevante apenas após os anos 2000, antes mesmo disso o gênero musical já havia sido introduzido no mercado, como é o caso de um jogo chamado DDR, ou Dance Dance Revolution. Esse jogo atribui um estilo que era muito reproduzido em arcades de fliperama dedicados a jogos musicais, que eu acho que muitas pessoas já tiveram um contato com em algum momento da vida. Com o passar do tempo, esse gênero foi evoluindo em diferentes estilos, como se pode ser observado com a franquia Just Dance, onde a captura de movimentos do jogador se tornou a maior inovação nos jogos de ritmo. Como é notável, hoje em dia esse gênero não tem mais a relevância ao qual se sustentava em sua era de ouro, como provavelmente foi durante o reinado de Guitar Hero, que manteve o gênero como um dos mais populares por um bom tempo. É seguro dizer que o gênero de jogos de ritmo não são mais explorados por grandes empresas como originalmente eram, os levando a caírem no esquecimento, o que hoje pode ser declarado como um gênero que, de fato, está morto. E dando seguimento com essa ideia, podemos lembrar de um gênero que também teve seu auge, mas foi lentamente sendo esquecido no decorrer dos anos, apesar de sua forte presença na indústria. E eu estou falando do gênero de jogos de esportes radicais. Provavelmente um dos primeiros títulos que vem à mente da maior parte das pessoas quando se fala nisso sejam jogos da franquia Tony Hawk's Pro Skater e outros derivados. E isso não é para menos, já que ele é a melhor definição para exemplificar esse gênero como um todo.
Com certeza, grande parte das pessoas que estão assistindo esse vídeo já jogaram um ou até vários jogos conceituados do gênero de esportes radicais. Isso porque ele foi um dos mais predominantes na era do PS2. Por isso, é fácil reconhecer como o declínio na produção de jogos desse gênero foi absoluta, já que essa variedade de jogos, que era comum antigamente, hoje é escassa. Sem dúvidas, esse foi um dos gêneros de jogos mais divertidos de se jogar, porque nele podíamos nos aventurar nos mais diversos tipos de esportes radicais que iam desde motocross, surf, bike e até jet ski. Então, por conta dessa variedade, era mais do que certo que você iria se identificar com algum esporte e ia se divertir de algum jeito. Entre estes, vale mencionar alguns expoentes e mais clássicos desse gênero, como é o caso do saudoso MX Unleashed, que oferece uma gameplay baseada no esporte de motocross, onde o jogador é direcionado ao objetivo de andar por uma pista, realizando várias manobras radicais no decorrer do percurso. Esse é um jogo que eu joguei muito, inclusive. Outro que também vale mencionar é o SSX3. Ele é baseado no esporte de snowboard e funciona de forma parecida com o MX Unleashed, mas com a diferença que nele você decorre por percursos descendo montanhas em corridas com outros competidores. Além de, claro, que é de snowboard em vez de motocross, né? E além desses, também vai uma infinidade de jogos como os de wakeboarding, ski, BMX, entre vários outros. A EA teve uma importância significativa na existência dos jogos de esportes radicais devido à EA Sports Big, que era uma publisher responsável exclusivamente na publicação de jogos desse estilo. Por isso que quando se lembra de jogos de esportes radicais, é quase certo que você também irá se lembrar da logo da EA por trás da maioria desses jogos. Eu tinha falado antes do Tony Hawk's Pro Skater, mas um jogo que me marcou bastante sendo idealizado em skate foi o jogo Skate 3. Esse foi um jogo que eu joguei incontáveis vezes no meu Xbox 360 e é um jogo simplesmente incrível. É perfeito. Pra quem gosta de skate, provavelmente esse é o melhor entre todos. Infelizmente até hoje ele nunca teve uma sequência posterior ao terceiro, mas eu ainda sigo aguardando do fatídico dia que talvez isso aconteça. Esse gênero de jogo é particularmente um dos que mais fazem falta ao meu ver nos dias de hoje por parte de grandes desenvolvedoras, já que a ideia deles é centrada unicamente na diversão do jogador, não é para contar uma história ou resolver problemas, é só para se divertir. O que é algo que, pelo menos na minha opinião, aí falta em jogos grandes. Ainda que não estejam mais em predominância na indústria, alguns títulos como o próprio Riders Republic ou até o Trials Rising, ambos da Ubisoft, acabam dando um breve fôlego de vida para esse gênero, mas, obviamente, ainda não basta para dizer que isso mantém de alguma forma a relevância que um dia ele teve no mercado. Por isso, pelo fim que teve, podemos declarar este como um gênero que foi basicamente extinto. Agora vamos voltar um pouco mais no tempo, porque precisamos falar de um gênero que hoje praticamente define o que foi a infância de muitos, tendo os títulos mais marcantes e nostálgicos de todos os tempos. E esses foram os JRPGs. Os JRPGs são até hoje um dos estilos mais reconhecidos nos videogames, e são lembrados por carregarem os títulos de maior sucesso entre os jogos do final dos anos 90 e início dos anos 2000. O nome JRPG já é brevemente explicativo, mas explicando melhor, ele abrange jogos RPG de origem japonesa ou com fortes inspirações na cultura oriental, sendo que o maior destaque na composição desses jogos são as narrativas lineares com histórias épicas e dramáticas que caminham junto de uma gameplay de combate estratégico esteticamente voltado para um estilo de anime. E as histórias sempre estão centradas em temas sobre valores de amizade, sacrifício e determinação. Alguns dos títulos mais lembrados do JRPG são jogos como o próprio Final Fantasy, que ainda se mantém com títulos até os dias de hoje, Dragon Quest, a série Persona, e também o tão icônico Chrono Trigger, que não só é lendário, como também revolucionou os RPGs no geral depois de seu lançamento, inclusive carregando algumas das faixas mais incríveis de todos os tempos. Atualmente esse é um gênero que desapareceu do mercado, principalmente por conta da modernização ao qual os jogos de RPG tiveram com o passar dos anos, e entre outras coisas trouxe diferenças notáveis na construção do gênero com histórias menos lineares e mais interativas, com mundos abertos e foco no realismo e ação direta. Isso acabou levando os JRPGs a serem ofuscados no olhar do público geral, já que eram basicamente apegados a uma fórmula padrão em sua estrutura. E a falta de inovação foi o que culminou no gênero lentamente perdendo público.
Apesar de hoje em dia ele ter perdido seu protagonismo na indústria, sendo menos relevante do que um dia foi, o gênero de JRPG ainda é muito relevante no Japão, o que não é de se estranhar na verdade. Além de também marcarem forte presença no console do Nintendo Switch, ao qual, por acaso, é um console desenvolvido por uma empresa japonesa, o que faz sentido ele ainda ser forte nele. Contudo, a fórmula original do gênero de JRPG já não é marcado por grandes produções, pelo menos aqui no ocidente. O que nos leva a concluir que, considerando a forma como originalmente eram, esse é mais um gênero que desapareceu nos jogos. Agora passando para outro gênero que em essência desapareceu do mercado, temos um gênero que foi de longe um dos mais populares de todos os tempos, principalmente nos arcades e fliperamas, sendo esses os jogos beat'em up. Para alguns pode até soar um tanto estranho ouvir que o gênero beat'em up desapareceu, já que eles marcaram a infância de muitos gamers ao redor do mundo. Apesar disso estar principalmente atrelado ao público que teve a infância vivida entre o final dos anos 80 e início dos anos 90. Mas é claro que esse saudosismo não se limita apenas a esse público em específico. A gameplay simples e direta, consistindo em sair andando e bater em basicamente qualquer coisa que aparecer na sua frente, proporcionava uma diversão sem igual que garantia horas de entretenimento por parte do jogador que tivesse fichas o suficiente para isso, ou que fosse mais sortudo e tivesse em casa um console como o Super Nintendo ou o Mega Drive, por exemplo, que aliás foram dos mais fiéis portadores do gênero, fazendo eles serem muito mais lembrados inclusive por conta dele. O gênero beat'em up é provavelmente um dos mais nostálgicos e que melhor definem a era de consoles e videogames dos anos 80. É quase como se você falar de jogos dessa época, imediatamente faz com que você se lembre de algum título atrelado a esse gênero. E isso não é pra menos porque além da jogabilidade extremamente divertida e espontânea, sem compromisso centrado apenas na ideia de descer a porrada em qualquer um que entrar no seu caminho, tudo ficava ainda melhor com a possibilidade de ser jogado em modo cooperativo com um amigo, ou em alguns casos até mais de 3 jogadores simultâneos, como era o caso em alguns arcades específicos. Falando nisso, aliás, a cooperatividade é um elemento que está notavelmente em falta nos consoles de hoje em dia, infelizmente. Jogos como o das Tartarugas Ninja de Super Nintendo são um dos mais lembrados em meio aos jogos beat'em up, mas outros também igualmente marcaram, como é o caso de Final Fight, Golden Axe e a série Streets of Rage. Hoje em dia, os beat'em up assumem o papel do que conhecemos como hack and slash, sendo que acabou se tornando como um tipo de evolução desse gênero. Contudo, com o passar do tempo, a composição original que era atribuída ao beat'em up foi perdendo cada vez mais força no decorrer dos anos, em decorrência do surgimento de outros gêneros que se tornaram mais presentes e recorrentes no mercado, o que fez ele lentamente desaparecer. Hoje em dia esse gênero é visto como um estilo bem retrô, dadas suas características no geral, e ainda volta e meia surgem projetos revival desenvolvidos com o intuito de trazê-lo de volta, ao menos momentaneamente. Contudo, o formato que era atribuído aos jogos do gênero beat'em up certamente é algo que ficou no passado e hoje já não existe mais. E para finalizar, eu quero falar sobre um tipo de jogo bem consistente, com seu pico de popularidade também datado entre o fim dos anos 90 e início dos anos 2000, sendo eles os advergames. Com a ascensão dos consoles e videogames no geral, a indústria de marketing viu uma oportunidade nesse crescimento para se introduzir no desenvolvimento de jogos e assim engajarem com o público mais amplo. E assim surgiu o conceito de advergame, que eram produções baratas e relativamente simples, promovidas com o objetivo de divulgar a marca da empresa ao qual o produziu. Inclusive sendo algo que se mostrou presente até mesmo nos jogos em Flash, onde isso também foi explorado. E muitos jogos nesse estilo tiveram reconhecimento por parte dos jogadores, se tornando até mesmo clássicos, como foi o caso do jogo Pepsi Man de PS1, que como o nome sugere era feito promovendo a marca de refrigerantes da Pepsi. Inclusive ele chegou até mesmo a ganhar um status cult entre os jogadores pela diversão que ele oferecia mesmo sendo um jogo propaganda. Mas antes mesmo da era do PS1, esse tipo de jogo já era recorrente até mesmo em consoles mais antigos, como pode ser observado no jogo do McDonald's chamado Treasure Land Adventure, onde você era colocado no controle de Ronald McDonald em uma aventura atrás de um tesouro na companhia de seus amigos. Esse jogo é tão bem feito que nem parece que é um jogo licenciado para falar a verdade. Muito por isso que ele foi aclamado como um dos melhores exemplos entre advergames da era de consoles 16 bits. Vale mencionar que até mesmo no Brasil houveram advergames criados em sites de marcas como o do Guaraná Antártida, Trident e Nescau durante os anos 2000. E, inclusive, um entre esses acabou até ganhando uma certa notoriedade por se tratar de um jogo que acabou virando uma lost media, sendo esse o jogo Dark Temptation Game Saga, um jogo criado para uma campanha da Axe que visava promover o desodorante com aroma de chocolate chamado Dark Temptation.
E desde que apareceu pela primeira vez em 2008, ele se manteve jogável até o ano de 2010, quando então ficou fora do ar. E a partir desse ponto, ele acabou se tornando uma lost media. Os advergames eram um tipo de jogo que podia ser encontrado com frequência naquelas revistas de jogos que vinham com CD embutido que eram vendidos naquelas banquinhas. Esse tipo de jogo enfrentou um grande declínio com o tempo, perdendo seu espaço devido a mudanças no mercado de jogos e até no comportamento do público, que foi se mostrando cada vez menos interessado em jogos promocionais nesse estilo. Isso foi evoluindo cada vez mais até o ponto em que eles simplesmente desapareceram da indústria, fazendo dos advergames um estilo de jogo que há muito foi perdido no tempo. E bem, chegamos ao fim de mais um vídeo. É sempre interessante voltar no passado e olhar para como as muitas mudanças no desenvolvimento de jogos fez com que muitos estilos evoluíssem e infelizmente outros sumissem. É importante ressaltar que é praticamente impossível um gênero desaparecer completamente, sendo que a tendência é que ele simplesmente evolua para acompanhar as tendências do mercado e não ficar para trás. Só que essas mudanças acabam culminando na extinção de um gênero, considerando como ele originalmente era. O que de certo modo é uma coisa um tanto triste. Caso você tenha caído aqui de paraquedas, eu recomendo bastante que assista a primeira parte desse vídeo. Tem card aparecendo na tela e também vou deixar um link no comentário fixado para caso você tenha interesse. Vai lá dar uma olhada porque também é muito bom. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e tenha tido uma boa experiência com ele. E se for esse o caso, eu peço encarecidamente que você deixe o seu gostei e comente o que achou do vídeo. Com certeza vai me ajudar demais. E no mais é isso. Espero todos vocês no próximo vídeo. Até mais.